Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, que é o livro psicografado pelo Chico Xavier com os relatos de André Luiz. E a semana passada nós vimos sobre o médico espiritual, lembrando ali que o André Luiz ele estava ali naquela fase de recuperação e que ele havia nas zonas ali umbralinas sido chamado de suicida. E aqui no Nosso Lar ele recebe a visita de Clarence de um médico, e o médico diz a mesma coisa para ele, que ele tinha partido desencarnado pelo suicídio. Aquilo causa um estranhamento enorme dele, porque ele fala, poxa, eu lutei tanto pela vida, lutei ali mais de 40 dias no hospital, e o médico então esclarece a ele que ele tinha em vida abusado muito ali de várias situações, como adquirida ali uma sífilis, que é fruto ali de desvios da sexualidade, que ele teve problemas sérios ali no intestino, com elementos ali cancerosos do câncer, O modo dele de tratar as pessoas, exasperado, sombrio, a gente subentende que ele era muitas vezes ríspido, frio ali com as pessoas, Enfim, tudo isso foi ali possibilitando que ele fosse minando gradativamente as forças físicas dele, que ele não havia cuidado bem do fígado, que o fígado foi maltratado, os rins também foram esquecidos, então não cuidou bem ali do corpo físico também, não só da casa mental, mas do corpo físico. E o médico continua dizendo para ele, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Então, quando nascemos aqui na Terra, nosso corpo ele vem ali com as suas reservas de força, de energia. E o corpo humano é uma máquina impressionante. Se a gente for estudar isoladamente a ação de cada um, a gente vai ver a perfeição de Deus, não só a ação ali individual, dos órgãos, mas de que maneira, como eles têm uma sinergia, como eles se conectam, como um influencia o outro. Então é uma máquina impressionante ali o corpo humano. E o médico diz, o meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Então vejam, ele veio para a Terra com uma tarefa ali grande, Como médico, certamente ele tinha ali uma missão de influenciar, de ajudar, de impactar a vida de tantas pessoas. Tanto que eles nos falam que há 3 profissões que têm ali grandes responsabilidades. Todas as têm, mas 3 em especial, que são os médicos, que são os professores, que são os religiosos. Porque são pessoas ali que nascem para atuarem nessas áreas e o trabalho deles influenciam de uma maneira muito intensa a vida de tanta gente. Então, um professor, um médico, um religioso, trazem ali grandes tarefas, grandes responsabilidades também. Ele ainda diz, todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Então vejam, o aparelho gástrico, o estômago ali teve sérias complicações pelo excesso de alimentação, o excesso de bebidas alcoólicas. Então, às vezes a gente não também pensa, é suportável, isso não me traz grandes problemas, Mas esse excesso de alimentação, esse excesso de bebida pode nos comprometer, porque silenciosamente isso pode prejudicar a nossa saúde, a nossa resistência. Talvez ali tenhamos alguma doença mais séria no futuro e não conseguimos ali suportar porque ao longo da vida nós fomos ali abusando. Eu acho sempre interessante aquele exemplo do cupim, que às vezes o que derruba uma árvore é um machado bem afiado.
que algumas machadadas são suficientes para derrubar aquela árvore. E outras vezes o que derruba a árvore não é um machado afiado. São os cupins que silenciosamente vão fazendo ali o seu trabalho, né? Então você passa perto de uma árvore, ela aparentemente está saudável, está bem, né? Mas talvez essa árvore esteja ali cada vez mais condenada pela ação do tempo, pela ação dos cupins que silenciosamente vão ali provocando a queda daquela árvore. Então há coisas na vida que elas parecem ser pequenas, que nós não damos valor, importância, mas elas podem ser importantes. Tanto coisas ruins, como coisas boas, né? Tem muita coisa boa que aparentemente nós não olhamos. Um telefonema para alguém, uma caminhada, né? Ali, ouvir ali uma boa música, ler um bom livro, o silêncio, né? Enfim, coisas que aparentemente são pequenas, que nós muitas vezes não achamos tempo para fazer isso, mas que são coisas importantes, que também lá na frente, a hora que olharmos para trás, nós vamos perceber que esses pequenos detalhes, eles são importantes, né? Tem até alguém que fala de uma maneira poética, ele fala que as flores do campo parecem não ser nada, né? Mas juntas elas trazem a paz. Então quando você ali passa perto de um campo que você sente o perfume, você não sabe que flor que exalou, qual a quantidade de perfume que exalou de cada flor, né? Mas juntas, elas trazem aquele aroma, aquele perfume agradável. Então isso aqui querendo dizer em relação às pequenas coisas, que elas parecem não ser nada, mas juntas, né? Esses pequenos detalhes podem significar muito ali na nossa existência, né? E o André Luiz diz então, né, que eu não poderia supor. Antes disso ele diz, devorou-lhe a sífilis energias essenciais, né? Então a sífilis como ali uma doença venérea ligada à sexualidade, então também consumiu energias muito importantes dele. E como vê, o suicídio é incontestável, reforçando uma vez mais, não o suicídio direto, em que ele tentou se matar, mas o suicídio indireto, e pelos abusos dele em relação à alimentação, ao álcool, à sexualidade, o trato com as pessoas ali, muitas vezes bastante áspero, tudo isso contribuiu para que ele desencarnasse antecipadamente, que ele fosse minando ali as próprias energias físicas. E aí o André Luiz diz, meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, eu não poderia supor em outro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples, que eu costumava considerar como fatos sem maior significação. Então ele reforça aqui que foi uma grande surpresa eles estarem ali alertando sobre pontos que para ele eram sem significação, que eram simples, que não tinham maior impacto. Conceituar até ali os erros humanos segundo os códigos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Então, para ele, na Terra, a concepção de que erro seria aquilo que fosse passível, digno de um julgamento, né? Segundo até os códigos da criminologia. Aquilo que não fosse ali passível de um julgamento seriam fatos naturais, corriqueiros, sem maior significação. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, que eu encontrava benfeitores sorridentes que comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Então vejam que ele encontra do outro lado não alguém ali num tribunal ocupando incessantemente, mas espíritos ali amorosos que o alertavam
que traziam ali a verdade para ajudá-lo, não para crucificá-lo, não para ali despertar nele um sentimento exagerado de remorso que seria destrutivo. Ele diz ainda: aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Talvez eu fosse visitado por figuras diabólicas que me torturassem de tridente nas mãos, eu encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Sabemos, é claro, que não existem ali os demônios, essas figuras diabólicas, mas aqui mais uma força de expressão, né? Que talvez se alguém ali o torturasse com acusações, talvez aquilo não mexesse tanto com a vaidade, com o orgulho dele, porque ele sentia que de fato ele havia desperdiçado ali oportunidades valiosas na terra. Né? Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura daquele médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetrava-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. O que me doía era a vergonha, e chorei. Rosto entre as mãos, como um menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna, que era o médico ali, falava com sobejas razões, com amplas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Olha que interessante isso. A falsa noção de dignidade pessoal, porque a pretexto de termos a nossa dignidade, no fundo, quantas vezes é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, usamos a expressão, não, mas é a minha dignidade, mas esconde ali o nosso próprio orgulho, o apego ali à nossa individualidade. Onde estamos? Então ele diz, perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera um ensejo precioso da experiência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentado no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam nos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem os seus corações. Olha que interessante esse ponto. Clarencio diz: eu te busquei atendendo o pedido, a intercessão de espíritos que estão em planos mais altos. A gente vai perceber que quem são esses espíritos? Sobretudo ali a mãe dele, que o acompanhava desde há muito tempo com todo o cuidado, com toda a atenção. Então vejam o quanto é importante ao longo das nossas existências nós conquistarmos ali essas afeições, porque elas podem nos ajudar muito. O pedido dessas pessoas que nos amam, a intercessão pode ser de grande valia ali. E o que foi o que aconteceu com ele? Por isso o Clarencio diz: busquei-te porque atendi ao pedido, à intercessão daqueles que te amam nos planos mais altos. Que as lágrimas do André Luiz atingem ali o coração daqueles que o amam. Não deseja ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é de suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam, partem da Terra diariamente nas mesmas condições. Então, quantos morrem, quantos desencarnam, também como suicidas indiretos, abusando ali do corpo, da saúde. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Olha que ponto interessante isso aqui. Ele fala, aproveita a bênção do arrependimento, ou seja,
Usa essa consciência que você está tendo agora, usa esse arrependimento como uma alavanca, como um impulso para frente. Porque quantas vezes nós nos apercebemos de faltas nossas e ficamos ali extremamente apegados àquilo, alimentando um remorso paralisante, destrutivo, né? Nos apegando ali à culpa, como se nos culpando o tempo todo, aquilo de alguma maneira aplacasse ali a dor que nós estamos sentindo. Então, o Clarencio fala para ele, aflição não resolve o problema. Em outras palavras, preocupação não resolve o problema. Sentimento de culpa exagerado não resolve o problema. Então, o arrependimento ele é muito importante, mas ele precisa ser seguido o quê? Da atitude, da ação, da tentativa, da persistência, e não ficarmos chumbados ali pelo que fizemos, nos perguntando por que eu fiz isso, por que eu magoei as pessoas, por que eu não tomei outra decisão, outra atitude, por que eu fiz isso agora, por que eu fiz isso há 20, há 30, 40 anos atrás. Então, olhemos ali para as nossas faltas, mas sem esse sentimento ali de autopiedade, de vitimismo, né? Então, que ele seja ali um arrependimento importante para que a gente pense, eu preciso olhar para frente, né? Existe a dor do arrependimento, mas eu preciso agora canalizar as energias para novas tentativas, para as oportunidades que a vida nos dá. Tanto que o Clarencio diz aí, confia no Senhor, confia em Deus, confia na nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos seus caminhos. Vejam o Clarencio dizendo, nós também já passamos por isso. Nós também já perambulamos aí nas estradas do erro, do arrependimento, mas confie em Deus, olhe para frente, segue em frente. Diante da generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Então nós encerramos aqui o capítulo 4 e na próxima semana nós iniciamos o capítulo 5, que se chama Recebendo Assistência. Que Deus nos ampare e nos fortaleça.